Isso aí. Beleza, galera? Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos aí na nossa terceira semana da mentoria aqui do Contador Experiente, né? Primeira semana, falamos sobre o setor contábil. Fizemos ali toda a parte dos lançamentos contábeis, né? Mostrei na prática como fazer, quais são os assuntos que vocês devem dominar. Segunda semana, departamento pessoal, ali a parte da folha de pagamento, que é a das rotinas principais que vocês vão fazer no dia a dia. E agora vamos passar para a parte do Simples Nacional, tá? Então, ou seja, mais um conteúdo prático, tá? Totalmente prático, sem enrolação, mostrando a parte teórica junto com a prática, e vocês vão ver que a prática é rápido, fácil e simples quando você entende a teoria que está por detrás. Então, o que a gente está fazendo durante todo esse período aqui? Provando para vocês que a prática vem da teoria, que você não precisa estudar um monte de coisa, basta você estudar o conteúdo certo e correto de cada área, que você consegue atuar tranquilamente aí em qualquer uma dessas três áreas da contabilidade. Então, esse é o segredo. Então, esse é o intuito dessa mentoria, formar vocês nesses três setores aí, onde vocês vão estudar o essencial para vocês poderem atuar, tá? Então, vocês estão tendo todo o conteúdo essencial, não precisam estudar outras coisas, não. Foque apenas nessa parte, tá? Se você está estudando aí ainda na sua faculdade, é óbvio que você vai ter que estudar as matérias que você está vendo aí no momento, para você poder passar nas provas, fazer os trabalhos. Mas se você não está fazendo faculdade, não estuda outra coisa agora. Foca só na mentoria. Após a gente finalizar essa semana de hoje, vocês já vão ter conhecido essas três principais áreas da contabilidade. As outras duas últimas semanas, né, a semana 4 vai ser onde a gente vai falar ali das partes das obrigações acessórias, né? E a última semana vai ser uma revisão geral. Então, gente, a partir da semana que vem, se você estiver treinando tudo que eu estou ensinando, porque não adianta nada você fazer a mentoria e você não aplicar, porque você não é aplicar lá dentro do escritório. Tudo que eu estou ensinando para vocês pode ser aplicado agora. Vocês estão com o software contábil aí, vocês ganharam o sistema, espero que já estejam com ele funcionando, porque se você treinar os lançamentos, você treinar a folha de pagamento, vocês viram que eu ensinei tudo lá dentro do sistema, como calcular a folha. Se você estiver praticando isso, semana que vem eu garanto para você que se vocês forem aí para o mercado de trabalho procurar entrevistas de emprego e falar que vocês sabem fazer um lançamento, que você sabe fechar uma folha, que você sabe como funciona o imposto de um Simples Nacional, eu duvido que você não consiga um emprego. Eu faço um desafio com vocês aqui. Eu faço um desafio com vocês, de vocês pegar firme essa semana mesmo, tirar todas as dúvidas, treinar, dar o seu suor aí nisso daí, tá? Não foque em outra coisa, foca na mentoria, que até o final dessas 5 semanas, eu duvido se alguma de vocês não consegue um emprego na área da contabilidade. É impossível isso não acontecer. Por quê? Porque você está aprendendo a prática. Uma das coisas que eu mais ataquei, né, durante lá a jornada lá das aulas gratuitas é o excesso de informação. Então, você não precisa de um monte de conteúdo. Você precisa do correto, da coisa certa. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a partir de hoje, a gente vira a chave ali do departamento pessoal. Vamos embora, então, para o Simples Nacional. Tá? Então, o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional, ele é um imposto? Não, ele não é um imposto. Simples Nacional, ele é um regime tributário. Dentro do Simples Nacional, existem os impostos que são cobrados. Então, Simples Nacional, ele é um regime. Assim como o lucro presumido, ele é um regime, assim como o lucro real, ele é um regime. Tá? Então, o Simples Nacional, ele é cobrado pelo faturamento bruto das empresas,
ok? Faturamento bruto das empresas. E ali, todos os impostos que essa empresa paga está embutido em uma mesma guia. Está embutido em única guia de pagamento. Então, isso é o Simples Nacional. O regime do lucro presumido, ele também é pago ali sobre a receita, né, da empresa, mas os impostos principais que o lucro presumido tem, praticamente vai ser PIS, COFINS. Esses dois impostos é cobrado sobre a receita bruta da empresa. E aí a empresa vai ter o ICMS, que também é cobrado pela receita de venda da empresa. E já a contribuição social e o imposto de renda, ele é cobrado sobre o lucro dessas empresas, tá? Sobre o lucro. Então, é aplicado uma porcentagem em cima dessa receita bruta, por isso que chama lucro presumido, e aí em cima dessa porcentagem que se calcula o imposto de renda e contribuição social. Mas praticamente o lucro presumido vai lidar com esses 5 impostos aí. Já o lucro real, PIS e COFINS, também é calculado sobre a receita bruta da empresa. O ICMS também. A diferença está no imposto de renda e na contribuição social, que não é feito uma porcentagem em cima, mas é utilizado a contabilidade para poder se calcular esses dois impostos. Então, você vai usar como base a DRE, demonstração do resultado do exercício, onde você pega a receita, menos os custos, menos as despesas, o resultado que der vai ser o lucro ali operacional da empresa, e sobre esse lucro se calcula a contribuição social e o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, essa é a diferença básica entre os 3 regimes tributários. Então, o Simples Nacional é sobre a receita total da empresa, tá? Se ela faturou 100 mil, os impostos vão ser cobrados sobre os 100 mil. Ela faturou 200 mil, sobre os 200 mil. Ela faturou 10 mil, é sobre os 10 mil. Então, a gente vai ver que existem as porcentagens específicas para cada uma delas. E vocês vão ver também que é muito simples calcular esses impostos. Por quê? Porque quem calcula não é você. Quem calcula é o sistema. Você apenas lança o valor das receitas e o sistema faz o cálculo para você. Então, qual que é o conhecimento que você tem que ter? Teórico. Mais uma vez, vou te provar que é a teoria, porque a prática é muito mais simples do que você imagina. E é isso que a gente vai ver a partir de hoje aqui. Então, por que que a gente vai focar no Simples Nacional? Porque são a maioria. De cada 10 empresas, 7 empresas é do Simples Nacional. É o que vocês mais vão encontrar dentro de um escritório de contabilidade. Inclusive, nós temos aqui, né, colegas, pelo menos que eu sei, é só a Simone, que trabalha dentro do escritório de contabilidade, ela mesma pode atestar e dizer. Lá no escritório que ela trabalha, possivelmente, tem muito mais empresas do Simples Nacional do que de outros regimes. Em escritórios de contabilidade pequenos, às vezes você não vai ter nenhuma empresa do lucro real. Como, por exemplo, eu trabalho no escritório aqui, que é um escritório pequeno, que nós não temos nenhuma empresa do lucro real. Olha só lá o que ela está falando, a Simone, lá no chat. Lá, ó. Tem 2 empresas só do presumido e uma do lucro real. Aqui no escritório, eu tenho 3 empresas que estão no lucro presumido, mas é sem movimento. Não tem receita. Eu só transmito os SPEDs fiscais sem movimento para poder não gerar multa para a empresa, mas nem impostos eu apuro. Eu só apuro Simples Nacional aqui dentro do escritório. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade hoje dos escritórios aí no Brasil. Ó, nosso é serviço e tem movimento. Então, ela trabalha com empresas de serviço. Aqui no escritório eu tenho tanto comércio quanto empresas de serviço.
Então, vamos lá. A base para o Simples Nacional é a Lei 6.404. Então, para você poder começar a entender ela aqui, é importante que você dê uma lida nessa lei, tá? Mas, para te ajudar e facilitar, como vocês sabem aí que vocês têm bom material de apoio, né? No contábil, lá na primeira aula da aula gravada, tem uma apostila lá de praticamente umas 80 páginas que eu disponibilizei só para o contábil. Sexta-feira passada, disponibilizei outra com mais 50 páginas só do departamento pessoal. E para o Simples Nacional, eu também criei uma apostila, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, no final, lá na sexta-feira, eu vou disponibilizar ela para vocês. Então, para ajudar vocês, eu já coloquei alguns pontos importantes aqui, ó, da legislação. Então, olha só, existem aí, ó, mais ou menos 17 milhões, né? Esse número varia. Algumas notícias falam 17, outras falam de 20, né? Mais ou menos esse número de empresas que a gente tem no Brasil aí, ó. De empresas. E grande parte delas é o quê? Do Simples Nacional. Então, a partir do artigo 12, ó, a partir do artigo 12, você encontra as regras para o Simples Nacional. Então, vamos pegar aqui a lei aqui, ó. Essas primeiras partes da lei vai falar que esse aqui, no caso, é o Estatuto das Micros e Pequenas Empresas. Ele contém vários aspectos sobre essas empresas e uma delas é o Simples Nacional, tá? Então, essa parte ali eu vou poupar um pouco, vamos direto na que nos interessa aqui. Mas você pode dar uma lida depois, tá? Ó, dos tributos e contribuições. Então, fica instituído o regime unificado de arrecadação de tributos para as micros e pequenas empresas, que é chamado de Simples Nacional, tá? Então, o Simples Nacional ele implica no recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação. Quais impostos? Imposto de renda, pessoa jurídica, o IPI, que é Impostos Industrializados, contribuição social, COFINS, o PIS, CPP, que é a contribuição patronal previdenciária. Inclusive, aqui a gente pode fazer um paralelo. Desculpem, gente, até minha voz aquecer, vocês sabem que sempre é assim, né? Com a parte do departamento pessoal. Por quê? Porque eu falei no departamento pessoal que a empresa ela paga o INSS dos funcionários, é descontado lá da folha de pagamento o INSS dos funcionários. Mas também a empresa paga a parte dela, que é a parte patronal. Sai tudo numa guia só, tá? Tudo numa guia só. Mas o que acontece? As empresas do Simples Nacional, do anexo 1º, anexo 2º, anexo 3º, já é pago direto pela guia do Simples. Não precisa recolher mais nada na folha de pagamento. Apenas a parte dos funcionários mesmo. Já as empresas do anexo 4º, que são as empresas, por exemplo, de construção civil, tem que recolher o INSS patronal lá por dentro do departamento pessoal, na guia lá do INSS. Então, o pessoal do departamento pessoal tem que recolher 20% a mais sobre a folha de pagamento, que é a parte patronal, tá? Eu vou buscar fazer uma aula sobre esse assunto para poder unir as duas pontas. Mas a grande maioria das empresas do Simples, esse CPP aqui, né, que é o INSS,
das empresas do Simples, não precisa recolher o INSS das empresas lá pelo departamento pessoal. Já é recolhido na guia do Simples Nacional já, tá? E a gente tem o ICMS. Tem o ISS, que é o imposto municipal, o ICMS é o imposto estadual, e o restante de todos os impostos aqui é impostos federal, tá? Então, esses aqui são os impostos que saem na guia. Mas a lei também diz que, além desses impostos sobre a receita bruta de venda, as empresas do Simples Nacional podem vir a recolher outros tipos de tributos, né? Mas, no caso aí, são tributos individuais que não tem a ver com a receita bruta da empresa, né? Como, por exemplo, aqui o ITR, que é muito mais para empresas rural, impostos IOF, né, que é um imposto aí cobrado principalmente sobre operações financeiras, o FGTS da empresa, e por aí vai. Desculpem, gente, minha voz, até ela aquecer, é ruim. Tem que procurar um antialérgico, porque eu estou achando que é algum tipo de alergia na minha voz. Então, vamos olhar aqui no e-book. E aí, no artigo 18, nós encontramos a base de cálculo para esse imposto. Base de cálculo. Então, se a gente continuar descendo aqui na legislação, ele vai dar algumas outras mais orientações, como, por exemplo, a opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa dar-se-á na forma de ser estabelecido pelo gestor do comitê gestor do Simples, né? Para o ano calendário. Então, quem faz a opção se a empresa vai estar no Simples Nacional ou não é o contador responsável. Geralmente, não é o departamento fiscal que faz, tá? Vai ser lá o contador, a parte lá dentro do escritório, que mexe com abertura, alteração de empresa. São esse departamento aí que vai fazer essas mudanças aqui e enquadrar uma empresa no Simples Nacional, tá? Então, é feito o pedido, mas a Receita Federal que analisa o caso e ela dá o parecer se a empresa é aceita ou não. Mas nesse caso aqui, quem faz esse processo é o departamento lá que mexe com a abertura de empresa, alterações de empresa. Vocês que vão trabalhar só no fiscal, vai se preocupar mais com essa parte mesmo de fazer os impostos, tá? Fazer os lançamentos de notas, por aí vai. Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Depois vocês podem dar uma lida geral na lei, tá? E sem falar que no treinamento tem algumas aulas lá gravadas que estão dando mais dicas lá, né, sobre o Simples Nacional. É importante que você assista aquelas aulas gravadas, porque elas são complemento dessas aulas ao vivo aqui. Então, ele também vai falar sobre que tipos de atividades de empresas não é permitido no Simples Nacional. Então, não é todo tipo de atividade. Então, quando a gente fala de Simples Nacional, nós não estamos falando de empresas, vamos dizer assim, que tipo de empresa pode ser do Simples Nacional? A pergunta não é essa. A pergunta é, que tipo de atividades são permitidas ou não no Simples Nacional? Essa é a pergunta, é pela atividade que a empresa explora, tá? Então, tem algumas atividades que não é permitido. E aqui a lei vai trazer isso daí, ó. Se você tem um sócio que mora no exterior, também não pode ser do Simples Nacional, tá? Geralmente, também, o faturamento bruto anual dessas empresas, ela é de mais ou menos de 4 milhões e 800 mil. Então, se você é sócio de mais de uma empresa, eu sou sócio de 3 empresas, posso ter 3 empresas? Posso. Essas 3 empresas podem estar no Simples Nacional? Pode.
desde que o faturamento das 3 empresas minha, ou que eu sou sócio, juntas não ultrapasse o limite de 4.800.000. Senão, elas não são permitidas estar no Simples. Então, tem esses detalhezinhos também que tem que ser observado. Então, olha só. Empresas, né, que têm atividades de geração de energia, comercializa energia elétrica, então ela é vedada de estar no Simples Nacional. Empresas que fazem importação ou fabricação de automóveis ou motocicletas, então não pode estar no Simples Nacional. Ela importa combustível, ela faz produção ou venda no atacado, então ela não pode estar no Simples Nacional. Só que aqui no caso aqui, ó, que exerça atividade de produção ou venda no atacado de, aí vem as categorias, né? Então ela faz venda no atacado de cigarro, cigarrilhas, charutos, armas de fogo, munição, então não pode estar no Simples. Bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas a seguir descritas, como os refrigerantes. Então, esses tipos de empresa não pode ser do Simples Nacional. Preparação compostas, e ele vai dar várias e várias dicas aqui, tá? Você pode ler com mais calma depois. Aí aqui, ó, no artigo número 18, ele fala sobre o quê? As alíquotas e a base de cálculo. Como que é feito o cálculo? Da mesma forma, gente, que você viu que lá no departamento pessoal é o sistema que calcula a folha de pagamento, aqui também você vai ver que é o sistema que calcula o imposto. E aí, como que o sistema calcula o imposto? Baseado nessa fórmula aqui, ó. RBT12 vezes a alíquota vezes PD dividido por 12, por RBT12 de novo. E aí a própria lei já traz a explicação. O que é uma RBT12? É uma receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Tudo aquilo que a empresa ela vai faturando, o sistema do Simples Nacional vem acumulando essa informação e ele soma. E aí ele mostra qual foi o faturamento bruto dos últimos 12 meses dessa empresa. E isso é chamado de RBT12. Então, aqui é uma sigla, né? Ali significa alíquota nominal. PD, parcela a deduzir. Então, isso aqui é utilizado para quê? Para achar a alíquota efetiva. E aí, você vai ter que relembrar, se você ainda não estudou, você vai estudar, se já estudou, vai ter que relembrar esse conceito lá na matemática financeira, que a alíquota efetiva ela é uma coisa e a alíquota nominal ela é o quê? Uma outra coisa. O que significa isso? O que é uma alíquota nominal? É uma alíquota base, que a própria lei já nos deu ela. Mas a alíquota efetiva é aquela alíquota real que vai ser cobrada no imposto. Funciona igual aquela tabela do INSS que a gente viu lá no departamento pessoal. Vocês viram que a lei lá traz na própria tabela uma alíquota lá, naquela segunda coluna. O que é aquela alíquota? É uma alíquota nominal. E aí eu mostrei para vocês como que calcula o INSS lá, né, de forma progressiva. E no final, o INSS se torna o quê? Até menor do que a própria alíquota que está ali na tabela. Por quê? Porque a alíquota real que foi calculada ali em cima é o que a gente chama de alíquota efetiva. Então, essa fórmula aqui é para a gente saber qual que é a alíquota real que está sendo cobrado ali do Simples Nacional. Até um tempo atrás, a cobrança era feita pela alíquota nominal direta da tabela. Mais de uns 3 anos para cá, mudou para esse regime aqui. Por quê? Porque foi uma forma de deixar mais barato o imposto. Vocês vão ver também, vou fazer a comparação aqui, que na hora da gente calcular o imposto pela alíquota real e pela alíquota nominal, você vai ver que pela alíquota efetiva, né, que é a alíquota real, fica mais barato do que se fosse calcular pela alíquota nominal da tabela. Então, por isso que o governo criou essa fórmula. Essa fórmula é apenas para achar
alíquota efetiva. Ah, professor, eu preciso fazer tudo isso? Não! O sistema calcula tudo. Mas lembre-se, você está sendo treinado, vocês estão sendo treinadas para serem contadoras que entendem do assunto. Vocês estão sendo treinados para serem expert na contabilidade e não ser funcionários robô que vai lá e aperta o botãozinho, o sistema calcula tudo bonitinho, mas você não sabe nada do que está acontecendo ali. Se você quer ser esse profissional, amém, beleza. É só você não dar ligança para nenhum desses dados que eu estou te mostrando aqui. É só você achar que isso é difícil e não dar bola. Mas se você quer ter um diferencial na sua carreira, você quer ser bem visto pelos colegas seus aí de trabalho, você quer ser uma pessoa que vai ser bem vista pelos clientes, você vai entender do assunto, você vai poder prestar assessoria, consultoria, ter tudo na ponta da língua, então é só você prestar atenção em tudo que eu vou te ensinar aqui, porque entender da teoria faz você ter autoridade no assunto. Porque se você está me ouvindo durante essas 3 semanas, se você está vendo eu ensinar desta forma, é porque eu entendo do assunto. E da mesma forma, você vai o quê? Entender. Você vai conseguir transmitir para qualquer tipo de pessoa esse conhecimento que eu estou transmitindo para você. Pensa só você transmitir isso para o cliente, você poder sentar numa reunião e poder falar abertamente quais são os tributos, quais são as alíquotas de imposto que ele está pagando, você poder participar de uma negociação ali de mudança de regime tributário, você saber analisar cada uma dessas coisas. Então, isso é um diferencial. Por isso que você tem que estudar isso daqui, e isso está na lei, tá? Então, funciona da seguinte forma. Vamos, então, dar uma parada aqui e vamos lá para a parte final da lei, que fala desses benditos anexos, para você entender o que é esses anexos aqui. Então, veja só. Então, o regime do Simples Nacional, ele é dividido em o quê? Anexo. O anexo chamado de primeiro, ele é para as empresas de comércio, tá? O anexo aqui, ó, segundo, anexo 2, indústria. Anexo terceiro aqui, ó, quarto e quinto, para as empresas de serviço, tá? Então, vamos por parte. Vamos voltar aqui. Então, olha só. De acordo com o faturamento da empresa, a alíquota nominal vai aumentando. Ela vai aumentando, tá? Ó, ela começa em 4% para empresas do quê? De comércio. E aqui não tem parcela nenhuma a deduzir. Por quê? Porque se a empresa ela tem um faturamento aqui de até R$ 180 mil ao ano, o sistema vai calcular 4% direto. Direto. Ele não vai fazer aquela fórmula lá que eu mostrei para você, não. Ele vai calcular direto. Então, se a empresa faturar 180 mil por ano, dá uma média aí, dividir por 12 meses, né? De 15 mil por mês. Se ela ficar dentro dessa faixa aqui de até 15 mil por ano, por mês, né? Ela não vai passar esses 180 mil e ela vai estar pagando essa média de 4%, se ela for de comércio. Então, é só você fazer 15%, 15 mil vezes 4%. Então, essa empresa vai pagar aí R$ 600 de imposto. É isso que o sistema vai calcular tranquilamente, tá? É isso que o sistema calcula. Mas e se for um faturamento acima de 180 mil até 360 mil ao ano, então o faturamento aqui, a alíquota nominal vai ser de 7,30%. Então, a alíquota nominal. E aí eu posso começar a passar esses exemplos práticos aqui para você. Vamos lá. É simples. É só a gente o quê? Aplicar a fórmula.
colocar aqui, ó, exemplo 1. Então, vamos lá aos componentes da fórmula. Ó, RBT 12. O que é RBT 12? Faturamento dos últimos 12 meses. Isso é uma RBT 12, que está lá o quê? Na fórmula. Então, imagina aí que uma empresa ela acumulou uma RBT 12 de 195 mil reais. Então, se a gente olhar aqui na tabela, ela está o quê? Na faixa 2, de 7,30%. Então, a minha alíquota é de 7,30 o quê? Por cento, mas essa é a minha alíquota o quê? Nominal. E aí, o PD, que é a parcela a deduzir, tá aqui na frente, ó, 5.940. Então, para essa faixa 2, essa parcela a deduzir, ela é utilizada para poder baixar ali também a alíquota e ficar menor o imposto. Então, 5.000, eu até esqueci, né? 940. Então, esses são os dados aqui, ó. Deixa eu voltar lá em cima lá. Já volto aqui. Vamos lá no artigo 18. D18. Ah, tá para baixo. 18A, eu acho que não. Tá aqui para cima. Passei demais. Ô, meu pai. Aqui. Vou copiar aqui, ó. Eu tinha esquecido. Então tá. Voltar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A forma, só para a gente não esquecer ela. Essa aqui é a forma, só para a gente não esquecer. Então, ó, RBT 12 vezes alíquotas menos o quê? PD. Então, se a gente tem uma empresa que tem aqui, ó, a gente vai pegar, então, a RBT 12, ó, 195 mil, ó, vezes a alíquota, tá aqui, né? Vezes a alíquota, que é 7 vezes 30, menos o quê? O PD, 5.940, e você vai dividir pela RBT 12 de novo. O que você faz com isso? É só jogar tudo na fórmula, tá? Você faz a formulazinha aqui, que você entende exatamente qual a gente acha a alíquota real do imposto. A gente acha a alíquota real do imposto. Então, 195 mil vezes 7,5% deu 14.625. Menos 5.940 deu 8.685. Dividido por 195 mil, deu 0,04. Se você fizer isso vezes 100, dá 4,45. O que é isso? Essa é a alíquota real que vai ser cobrada de imposto. Se a gente fosse olhar pela tabela, a tabela está mostrando 7,30, mas a alíquota real que vai ser cobrada dessa empresa com essa RBT 12 aqui é exatamente 4,45. Então, a fórmula, ela olha a RBT 12, não o faturamento do mês. Então, aqui, você pode agora, o sistema vai fazer assim, quando você informa lá a receita bruta do mês, ó, receita bruta do mês, quando você apurar ela, você pegar todas as notas fiscais, lançar no sistema,
Vamos dar um exemplo que ele te deu lá, uma receita bruta de R$ 18.000. Então, o sistema ele vai pegar o quê? 18.000 vezes 4,5%. Então, ele vai fazer toda essa jogada aqui lá dentro, fazer todo esse cálculo e calcular o valor do imposto correto dentro dessa empresa. 18.000 vezes 4,5%. Dá o quê? R$ 810. Esse é o imposto que essa empresa de comércio vai pagar se ela tiver uma RBT12 de 195 mil. Se a gente comparar aqui, ó, se o sistema fosse pegar os 18.000 e fazer pela alíquota da tabela, que é 7,5, daria 1.350. Ficaria o quê? Mais caro o imposto. Antigamente era feito assim, até uns 3 anos atrás. E aí o governo mudou a fórmula para poder deixar o imposto mais barato. Então, ele leva em consideração o faturamento dos últimos 12 meses que essa empresa possui. Ah, essa empresa não tem faturamento, ela está começando agora. Então, se ela está começando agora, ela vai começar aqui na faixa dos 180 mil. Ela vai calcular os 4% direto. E aí, todo mês, o sistema vai o quê? Somando. Ah, esse mês a empresa informou 18 mil. Você fez lá 18 mil de receita. Beleza. O mês que vem foi 20. Ou seja, acumulou já 38. E assim sucessivamente, até dar um período de 12 meses. E aí, se essa empresa ficar até 180 mil, ela vai continuar calculando sobre os 4%. Se ela passou dos 180 mil, ela já passa para a segunda faixa aqui, que se ela ficar... olha só que eu mudei, coloquei aqui 195 mil de RBT. Por quê? Para uma empresa que está até na faixa de 360 mil. Vamos mudar aqui para você ver, ó. Vamos imaginar que a RBT12 fosse 300 mil reais. Vamos simular para ver se a alíquota aqui real vai mudar. Então, a gente pegaria aqui 300 mil reais aqui, né? Vamos só mudar aqui a RBT12, tá? Vamos jogar na calculadora para ver se essa alíquota de 4,5 muda. Então, 300 mil vezes 7,5%. Menos 5.940 dividido por 300 mil vezes 100. Mudou. Por quê? Porque a RBT12 mudou. A alíquota foi para 5,52. Mas mesmo assim, mais barato do que o quê? 7,30. Então, conforme a RBT12 da empresa aumenta, a alíquota aumenta. Então, mesmo que você tivesse uma receita de 18 mil reais, o sistema iria calcular 5,52. Por quê? Porque ele leva em consideração a receita bruta dos últimos 12 meses, não a receita de venda do mês, é o acumulado dos últimos 12 meses. Esse imposto seria de 993,60. Ok? Então, é assim que o sistema calcula o imposto das empresas do Simples Nacional. E isso vale para todos os regimes. Todos os regimes, não, desculpa, para todos os anexos. Anexo 1, 2, 3, 4 e 5. É válido para todos eles. A regra é o quê? A mesma. Então, agora você já aprendeu como que se calcula o imposto de uma empresa do Simples Nacional. Depois você vai ver que dentro do sistema é fichinha. Você só tem que selecionar as opções corretas lá. Você só precisa marcar as opções corretas que o sistema calcula tudo para você. Então, você tem que entender só essa parte da teoria, mas agora você sabe como que faz o imposto. Se alguém hoje perguntasse para você quanto que é o faturamento, quanto que a minha empresa está pagando de imposto,
então você agora já sabe calcular. Você faz o levantamento da RBT12 dessas empresas, o faturamento dos últimos 12 meses, e aí você consegue olhar para ver em qual faixa que ela se encontra, e você faz o cálculo e você consegue saber o valor da alíquota desse imposto, tá? Dá para fazer assim na hora de você for fazer uma simulação, quer fazer um planejamento, tá? Uma outra forma é você pegar o valor ali da receita do mês, né? Que essa empresa teve, e aí você dividir pelo valor do próprio imposto. Como assim? Digamos que você não precisa fazer esse cálculo aqui. Se você sabe que a empresa, dentro daquele mês, ela pagou essa guia aqui de R$ 993, então é porque ela teve essa receita aqui do quê? De 18 mil. Então, se você quer saber quantos de imposto por cento ela pagou, você faz o inverso. Você pega aqui, ó, 993,60, que é o valor do imposto, divide por 18 mil, aí, ó, vezes 100, ó, ali, 5,52. Matemática básica, galera. Matemática básica, regrinha básica da matemática aí. Simples. Então, você também consegue descobrir a alíquota que essa empresa está pagando de uma forma muito mais rápida, sem precisar fazer todo esse cálculo. Então, esse cálculo aqui, você pode usar na hora de fazer um planejamento para uma empresa. Quer fazer um planejamento? Quanto que você está planejando faturar por mês? Aí você, através de uma planilha, você consegue deduzir quantos de imposto essa empresa vai pagar durante o ano. Então, você pode auxiliar no planejamento através desse cálculo aqui. E quer descobrir quanto que a empresa está pagando de imposto? Pega o imposto que ela pagou dentro daquele mês, aí você divide pela receita que você lançou, e aí você sabe a alíquota do imposto que foi cobrado, tá? Você consegue saber a alíquota que foi cobrada. Dúvidas até aqui? Falei rápido demais, eu corri demais, Repete ou essa parte vocês aí, por conseguiram? favor. Oi? Essa parte que fala sobre a dedução do imposto que eu vou pagar. Essa última agora que você passou. Essa que eu dividia o imposto pela alíquota, pelo Isso, receita? essa parte eu não sabia, não. É bom saber também. Se você quer descobrir quantos de porcentagem, né? Qual que é a porcentagem de imposto que a empresa está pagando? Então você pega a guia do Simples Nacional, por exemplo, pega a guia lá do mês 6, mês de julho, né? Mês de junho. E aí você divide o valor do imposto pela receita bruta que você declarou lá no Simples Nacional. Aí você vai descobrir a porcentagem de imposto que foi cobrado dentro daquele mês. Então é só valor do imposto, vou colocar aqui, dividido pela receita bruta do mês. Aí você consegue descobrir, né, a alíquota efetiva. Então, a alíquota efetiva, valor do imposto, dividido pela receita bruta do mês. E aí vai dar aquele monte de zerozinho e você faz vezes 100 no final e você tem o valor da alíquota real ali. Então, é uma das formas de você também descobrir o quanto que essa empresa está pagando, tá? Então, gente, dúvidas até aqui, meninas? Falei rápido demais. Deu para entender até aqui, tudo bonitinho, tudo certinho. Quais são as perguntas, quais são as dúvidas? Noêmia, Maria, Bianca, Andressa, Adria. Entenderam? As meninas estão dominando a contabilidade, né? Cadê os homens? Cadê os homens?
Mulheres são maioria dentro do escritório de contabilidade. Beleza, então. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Bora para cima. Então, continuando aqui, ó. No artigo 21, nós encontramos as formas de recolhimento do Simples Nacional. Vamos. Deixa eu mostrar aqui. Continuar na tabela aqui, rapidinho aqui. Fazer uns comentários aqui. Então, se você tiver uma empresa aí no escritório que é indústria, então ela vai ser pela tabela 2. E aí você pode ver que o imposto já começa em 4,5%. É um pouquinho maior, ó. A faixa 6 aqui, ó, termina em 30%. Ó. Começa em 4,5%, faixa 1. Na faixa 6 termina em 30%. Ó, a diferença para o comércio, ó. O comércio, a faixa 1 começa em 4% e a faixa 6, ó, terminando em 19%. Então, teoricamente, o comércio paga menos imposto. Você sabe o que eu acho às vezes, gente? Eu acho às vezes um exagero do empresário reclamar que paga muito imposto. Mas que na verdade, as micros e pequenas empresas, o maior desafio está na administração. Eles são muito desorganizados, muito desorganizados. O imposto para essas empresas de comércio, principalmente de comércio, ele é baixo, não é um imposto alto. Então, ou seja, se você pega aí uma empresa, né? Vamos dar um exemplo. Você concorda comigo que a receita de uma empresa, vamos jogar um número aí, ó. Receita da empresa é o mesmo que 100, né? E aí desses 100, ela paga 4%. Ou seja, está sobrando aqui, ó, 96%. Desses 96%, ela vai tirar os custos ali dela de venda, e o que sobra é lucro. Ou seja, esses empresários, eles não sabem administrar as empresas dele. Porque o Simples Nacional, ele é muito barato para as empresas de comércio. Não é difícil ser empresário de uma empresa do Simples Nacional de Comércio. Acontece que os caras são muito desorganizados, não tem assim, um controle financeiro. Então, até dou uma dica para você, que essa é uma área para você explorar. Por quê? Porque através da contabilidade muito bem feita, né, os lançamentos contábeis, o balanço, o DRE, junto com o planejamento aqui do Simples Nacional, você consegue até atuar como um pequeno administrador junto com ele. Se você conseguir clientes nessa área, é um nicho, é um campo. Você não precisa nem ter o seu CRC e nem ter escritório. Se você quiser trabalhar só com consultoria e assessoria para ajudar esses camaradas a administrar melhor a empresa dele, vai ser muito bom. Por quê? Porque você conhece a contabilidade como um todo, você sabe como que funciona a contabilidade, e aí você pode pegar os relatórios contábeis lá do contador, né? Você convencer esse empresário a fazer a contabilidade certinho, você às vezes nem precisa fazer, você conhecendo como que faz, você pega esses relatórios contábeis, balanço, DRE, e assim, através desses balanços, você vai conseguindo orientar ele, dando orientações de administração mesmo, vai trabalhando nessa área mais de gestão, entendeu? Como um pequeno administrador junto com essas pequenas empresas, porque é o que falta para eles. Você tem uma ideia? A maioria dessas empresas aí que fechou as portas na pandemia, não foi por causa que a culpa foi da pandemia, foi do Covid. Por quê? Porque o que quebra uma empresa, gente, é falta de dinheiro no caixa. Se você não tem caixa para pagar fornecedor, não tem dinheiro para pagar funcionário, você vai quebrar a empresa. Então, se eles entenderem
que parte desse dinheiro aqui que está sobrando para eles aqui, ó, essa parte aqui, ó, esses 96% aqui, se eles deixar parte desse dinheiro aqui no caixa da empresa deles, não pegar tudo, a empresa sobrevive. Se ele deixar, por exemplo, aqui, ó, 20% desse dinheiro no caixa, 20%, dá um exemplo aqui de cada, uma empresa que fatura no mínimo aí 10 mil, né? Se ela deixa aí no caixa aí R$ 1.000 por mês, que seja R$ 1.000 por mês, não pega tudo. Em um ano ela tem um caixa ali de 12 mil. E se você orienta esse camarada a pegar esses R$ 1.000 e ainda aplicar esse dinheiro, fazer aplicações corretas desse dinheiro aí, investimento financeiro, no final do ano ele pode ter 18 mil, 20 mil reais lá a mais no caixa da empresa dele. Ele precisar de um dinheiro, ele tem. Mas acontece que eles não fazem isso, entendeu? Então, essa é uma área muito, muito, muito carente. Então, deixa essa dica para você aí. E depois que você pegar um pouquinho mais de experiência na área da contabilidade, você pode procurar por assessoria e consultoria. Se você pode conseguir vários clientes como prestando assessoria e consultoria financeira, ajudando nas questões de contas a pagar, contas a receber, auxiliando nessa parte de nota fiscal, de compra, de venda, venda onde tem custo, onde tem despesa. Então, assim, é uma área que você pode depois, mais para frente, investir, tá? Porque é muito carente mesmo, essas pequenas empresas aí. E a Andressa colocou assim, né? Concordo, ainda mais que esse povo vê dinheiro entrando na empresa, acha que é deles e sai gastando só porque é dono. Eles olham para a empresa deles como se fosse um caixa eletrônico pessoal. Eles vão lá e pegam dinheiro a todo momento. Mas, juridicamente falando, a gente sabe que a lei faz o quê? A distinção. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. E, inclusive, existe o princípio o quê? Contábil. O que é o princípio lá? O princípio da entidade. Que princípio é esse? Os bens da empresa não se misturam com os bens do sócio. Princípio da entidade. E esse princípio ele é quebrado por a maioria desses empresários aí. Apenas as grandes empresas que fazem uma gestão muito bem organizada. Para você ter uma ideia, grandes empresas, os donos nem têm salário. Eles vivem da distribuição de lucro da empresa, eles não pegam dinheiro da empresa. Então, a cada 3 meses, a cada 6 meses, fecha os balanços ali, apura o lucro. Ah, pega tudo o lucro? Não, o lucro vai para reserva de investimento, vai ficar guardado no caixa, mas uma porcentagem do lucro vai para o bolso do sócio. É assim que as grandes empresas vivem. Então, a lei permite, para você ter uma ideia, que você distribua de forma legal 30% do lucro para esse empresário, principalmente se for empresas de serviço. Então, ou seja, de 10 mil reais ali que você vende, 3 mil reais pode ser de lucro que vai para o bolso do empresário. Mas ele precisa pegar todos os 3 mil? Não precisa. Ele pode deixar uma parte ali no caixa da empresa dele reservado para as crises, né? É aquela história. Isso vale, gente, esse princípio que eu vou falar aqui, vale até para as nossas vidas pessoais. Épocas de vaca gorda não é para gastar dinheiro, é para fazer caixa, é para fazer investimento, é para guardar, rentabilizar o dinheiro. Para quê? Para quando chegar a época de vaca magra, você ter dinheiro para sustentar a sua empresa. E outro benefício de você ter caixa em época de vaca magra é que você consegue o quê? Comprar mais barato. É assim que as grandes empresas lucram. Nessa pandemia, as grandes empresas ficaram mais ricas ainda. Se vocês acompanhar o mercado financeiro, dá uma olhada na bolsa de valores, você vai ver que as grandes empresas, em vez de falir, fizeram foi ficar mais ricas. Por quê? Porque eles tinham dinheiro em caixa e compraram as pequenas empresas, eliminaram concorrente. Então, na época de vaca magra, se você tem caixa,
é onde você faz negócio bom e barato. É onde você compra mais barato. Não é assim na nossa vida também? Às vezes, quando a pessoa está lá apertado, é que surge o momento de fazer bons negócios. Às vezes tem um camarada lá, está apertado, querendo vender o carro dele. O carro dele vale 50 mil e ele está louco por dinheiro, vende por 40, vende por 35 mil. E aí você tem dinheiro guardado em casa, você vai em caixa, né? Você vai lá o quê? Compra barato. Por quê? Porque você tinha caixa. Então, esse princípio vale até o quê? Para a nossa vida. Como contadoras, vocês têm assim, ó, um leque muito grande de atuação. Muito grande de atuação. Não é só na área da contabilidade. Vamos fazer agora aqui um momento coach. Eu estou fazendo um curso que já era para eu ter terminado esse treinamento, né? E eu ainda não terminei, que é um treinamento de coach financeiro, para alinhar o meu conhecimento de contabilidade com as finanças. Então, através do coach financeiro, você aprende técnicas de finanças, onde você pode ensinar tanto as pessoas, né, normais, pessoas físicas, e até pessoas jurídicas, a sair de dívidas, a poupar dinheiro, a fazer investimento, a fazer investimento. Aí, ó, Simone, você pode ser minha cliente de coach, você vai ser eu vou ser o seu coach financeiro agora. Vamos fazer uma sessão de coach financeiro para você poder sair desse problema aí. E essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Gasta mais do que ganha. Da mesma forma, é o empresário. Por quê? Isso está muito alinhado ao pessoal. Como que ele gasta, o empresário gasta mais do que ganha, ele acaba levando esse princípio para dentro da empresa dele. Entende? Então, vocês podem trabalhar em várias áreas. Depois vocês podem pegar experiência na área da contabilidade, fazer um treinamento aí na área financeira, um coach financeiro, e vocês vão poder prestar assessoria e consultoria para empresas e pessoas comuns também. Pessoas comuns que querem sair de dívida, quer fazer investimento e não sabe como fazer. Então, o coach financeiro ensina isso, ensina técnicas, né, de investimento. Eu estou fazendo esse curso aqui, eu estou fazendo esse curso que no futuro eu quero trabalhar também com essa área do coach financeiro. Isso aí, ó, a Andressa. Graças a Deus eu entendo de finanças, sou investidora. Foi através dos investimentos que vim parar na contabilidade. É isso aí. Parabéns. Mercado financeiro me atrai também. Sou apaixonado pela área da finanças, investimento em bolsa. Eu acompanho bastante o mercado financeiro. Então, continuando aqui. Olha só. Então, o anexo terceiro, gente, são as empresas de serviço. Ó. Você pode ver que a alíquota já começa em 6%. Então, já aumenta um pouquinho. Já aumenta um pouquinho. A primeira faixa aqui já vai para 6%. E a sexta faixa vai nos 33%. Então, já aumenta aqui. Você pode ver que a receita bruta é a mesma. Ó. Enquanto que uma empresa de comércio que fatura até 180 mil paga 4%, um prestador de serviço do anexo terceiro vai começar pagando 6%. E aqui embaixo, ó, ele mostra a distribuição dos impostos. Aquilo que eu falei para vocês, ó, quais são os impostos que está embutido no Simples Nacional. Então, vamos usar como exemplo aqui, ó, o que a gente acabou de fazer. Ó. Se essa empresa aqui ela pagou R$ 933,60, então está embutido todos esses impostos aqui. Ó. Se ela for uma empresa prestadora de serviço, ela vai pagar o imposto de renda, ó, contribuição social, o COFINS, o PIS e o CPP e o ISS, que é o imposto municipal. Esse CPP é o INSS, tá? O INSS patronal que já sai na guia do Simples Nacional. E aí, ó, as indústrias já vai pagar o quê? Imposto de renda, contribuição social, o COFINS,
o PIS, o CPP, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o ICMS. Já está incluso nessas alíquotas aqui. Aí é feito o quê? A repartição. O sistema faz a partilha para cada um desses impostos aqui, ó. O comércio, ó, você pode ver que o comércio ele não tem o IPI, mas ele só tem o ICMS, porque o IPI é imposto sobre produtos industrializados, então são as indústrias que pagam ele. Ele não tem aqui no comércio, ó. Já aqui na indústria tem o IPI, ó. A gente aumenta o IPI aqui, o IPI. Até por isso que ele é uma categoria de imposto um pouquinho mais cara. Por quê? Porque aumenta um imposto aqui, tem um imposto a mais. As empresas do anexo terceiro, ó, não tem ICMS, não tem o IPI, mas tem o ISS, que é o imposto municipal. E aí, a Receita Federal, então, faz o recolhimento desse imposto aqui municipal e repassa para o município. Tá? Como que o governo sabe isso? Qual município? Através da nota fiscal. Através da nota fiscal e através de você selecionar lá dentro do Simples Nacional na hora de apurar o imposto. Quando você seleciona lá que o imposto vai ser recolhido dentro do próprio município, então como que essa empresa está registrada na Receita Federal? Lá, vamos dar um exemplo, cidade de São Paulo. Então, se a empresa foi aberta na cidade de São Paulo, ela está registrada na Receita Federal na cidade de São Paulo. Então, quando você marca a opção lá, que o imposto vai ser recolhido dentro do próprio município, então a Receita Federal já entende que é São Paulo. Aí, a Receita Federal, quando pega esse imposto, quando a empresa recolhe ele, a parte do município de São Paulo é transferido para ela. Então, aí, essa parte de distribuição é feita pela Receita Federal, mas só para você entender. A mesma coisa com o ICMS. A mesma coisa. Como que o governo sabe que o ICMS vai para o estado de São Paulo? Por causa que a empresa está registrada na Receita Federal, no estado de São Paulo. Então, quando você apura lá o Simples Nacional, a Receita Federal já sabe dessa informação, aí a parte do ICMS é mandado para aquele estado. É onde a Receita Federal faz a distribuição dos impostos para o Brasil inteiro, né, que são distribuídos ali para o restante do país. Os outros impostos ficam para o governo. Onde que o governo aplica esses impostos aqui? No caso do CPP, é o imposto o quê? Do INSS. Então, vai ser utilizado para pagar salário família, salário maternidade, pagar auxílio-doença, aposentadoria. Então, tudo isso é utilizado para esses fins. Tá? Então, os impostos é utilizado para esses fins. Anexo quarto, ó, são essas empresas do anexo quarto, ó, você pode ver que não tem o quê? O CPP. Quais são os impostos que tem aqui, ó? Imposto de renda, contribuição social, COFINS e o PIS e o imposto municipal. Não tem o quê? O CPP, que é o INSS, que tem que ser recolhido lá dentro do departamento pessoal. O departamento pessoal aplica uma alíquota de 20% sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento dessa empresa deu 10 mil reais. Então, 10 mil vezes 20% vai dar o quê? 2 mil reais de INSS patronal. O departamento pessoal que faz essa guia, já sai junto lá dentro daquela guia que eu mostrei. Lembra da aula de departamento pessoal que eu mostrei como emitir a guia de INSS? Quando você emite aquela guia lá dentro, já está embutido o imposto da empresa. Como que o sistema sabe disso?
na hora de você cadastrar a empresa lá dentro do sistema da folha de pagamento, você vai marcar que ela é empresa do anexo 4º, que ela é do Simples Nacional, e aí você vai marcar a opção que tem o recolhimento do CPP, do INSS lá dentro da folha, e aí quando você calcular a folha, o sistema já faz automaticamente para você lá dentro. É simples, é só isso que tem que ser feito dentro do programa contábil. E aí ele gera a guia de INSS. Então, quem que é anexo 4º aqui? Geralmente são empresas de construção civil, tá? E ainda tem, ó, o anexo 5º, que são os impostos maiores ainda. Começa com 15,5%. 15,5%. E termina com 30,5%. Exemplo de empresa do anexo 5º são representantes comerciais. São aquelas pessoas jurídicas, aqueles vendedores ambulantes que representam algum tipo de empresa, né? Que passa nos comércios vendendo para a empresa. Eles vendem para a empresa, né? Tem um representante comercial que vende só linha de arroz para o supermercado. Representante comercial que vende só linha de produtos infantil para supermercado. Então, esses caras fazem representação comercial representando a indústria ou um grande atacadista, né? Onde ele vende para outros pequenos comércios, outros grandes supermercados, e ali esses tipos de empresas chamados de representante comercial, e eles são a categoria maior de imposto que tem. Eles são apenas um dos exemplos de empresas do anexo 5º, tá? E eles já começam pagando 15,5% de imposto sobre a receita deles. Que no caso, a receita deles são as comissões que eles ganham. As empresas pagam comissões sobre as vendas que eles fazem, e aí sobre as comissões deles é cobrado 15,5% no mínimo. Começa já cobrando de imposto do Simples Nacional. Nessa categoria de empresa aqui, vale a pena avaliar se compensa ela estar no Simples Nacional ou não. Às vezes, compensa estar no lucro presumido ou no lucro real. Então, nessa categoria aqui do anexo 5º, é uma boa alternativa avaliar outros regimes tributários para ver se não compensa mais a empresa. Uma vez eu fiz isso para um cliente do escritório, que era representante comercial, e se ele ficasse no lucro presumido, ele iria pagar uma média de 14%. 14%, em vez de 16% que ele estava pagando. Ah, 2% a menos, beleza, mas no final do ano isso faz uma diferença danada, né? Então eu fiz esse cálculo uma vez para um cliente do escritório, ele só não mudou porque logo depois ele fechou a empresa. Ele parou de fazer representação. Mas eu tinha mostrado essa opção para ele, que compensava ele estar no lucro presumido em vez do lucro do Simples Nacional. Então, nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção para o seu cliente. Então, é uma forma de você oferecer o melhor regime para ele, tá? Deixa eu voltar lá um pouquinho. Vamos ver aqui o artigo 21. Ó, então, o tributo, gente, ele é pago por meio de documento único de arrecadação. Então, para quem nunca viu uma guia do Simples Nacional, vamos dar um Google aí. Colocar aqui, guia. Guia das. Por que das? Documento de arrecadação do Simples. Arrecadação do Simples. Guia das. Então, essa guia é dessa forma aqui, ó. Vê se dá para fazer o download dessa foto aqui. Aí. Aqui tem o valor do imposto total, ó, da empresa, e aqui vem a discriminação, ó.
No caso, essa empresa aqui, ó, só de olhar aqui, eu já sei que ela é uma empresa de comércio. Por quê? Porque ela tem aqui o ICMS. Então, ela é uma empresa de comércio, ó. Tem imposto de renda, ó, contribuição social, COFINS, o PIS, o INSS patronal e o ICMS. Então, olha só, a distribuição. Então, ela pagou R$ 110, está embutido aqui, ó, nos 2.000. 110 é imposto de renda, R$ 70 é contribuição social, 254 é COFINS, 55 é do PIS, R$ 830 é do INSS, é a maior parte, ó, e R$ 680 é aqui do ICMS. Então, só de olhar aqui, a gente já sabe que ela é uma empresa de comércio, tá? Uma empresa de comércio. Aqui aparece, na guia, não aparece a receita, tá? Que foi informada no mês, não aparece, só aparece o valor do imposto mesmo, tá? Então, a gente não tem como saber qual foi a receita declarada dessa empresa. Mas essa é a guia do Simples Nacional, tá? Então, ela é o quê? Um documento único de arrecadação, tá? No 23, vai falar de créditos, né? Do Simples Nacional. No artigo 25, vai falar de algumas obrigações acessórias. Vamos olhar aqui. Ó, o que é o crédito? Ó, as micros e pequenas empresas do Simples Nacional não farão jus à apropriação e nem transferências de créditos, de impostos. O que seria esse crédito? Exemplo, você tem uma empresa de comércio que ela, na hora que vai fazer compras de mercadoria, ela paga o ICMS. E aí, na hora de vender, ela também paga ICMS. Então, dependendo da atividade do produto que ela vende, ela vai pagar o ICMS duas vezes, na compra e na venda. Não permite crédito. Já as empresas do regime do lucro presumido real, às vezes permite o crédito, que é o quê? Você consegue abater o ICMS que você tem na compra, se você abate no ICMS da venda. Permite o crédito. Exemplo, você tem R$ 5.000 acumulado de ICMS na compra, dentro do mês de julho. E aí, na hora que você fez o imposto de venda dessa empresa do lucro presumido, deu R$ 3.000 de imposto na venda. O que é esse crédito? É você fazer um menos o outro. Então, se eu já paguei 5.000 na minha compra, né, e vou ter que recolher mais 3.000 na minha venda, então eu só recolho a diferença. Só recolho mais 2.000. Então, permite você fazer crédito. E aí, quem trabalha no departamento fiscal que faz essa compensação na guia do ICMS. É feito lá dentro pelo departamento fiscal, as empresas do lucro presumido, ou em lucro real também. Já o Simples Nacional não permite o quê? Ter esses créditos. Então, você não consegue acumular esses créditos. Tá? Não consegue fazer esses créditos nas empresas do Simples Nacional, tá? Deixa eu ver aqui no 5.25. Está dizendo também que a micro ou pequena empresa do Simples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal, né, do Brasil, uma declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que é chamado de DEFIS. Então, dentro dessa declaração, você declara, é feito uma vez por ano. Você declara o total de faturamento que essa empresa teve. Você vai, tipo assim, pegar dados
da contabilidade. Você vai pegar dados do balanço patrimonial, dados da DRE e dados da folha de pagamento, dados da declaração de imposto de renda. Você pega dados de vários tipos de fonte para você preencher essa declaração das empresas do Simples, que é chamada de DEFIS. Também vou mostrar isso para vocês. Até na quinta-feira eu vou mostrar para vocês aonde faz, aonde que acessa tudo isso daqui. Então, isso é uma obrigação acessória do Simples, tá? Que é chamado de DEFIS. Ó, as micros e pequenas empresas do Simples Nacional é obrigatório, né? Tá obrigatório a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço. Ou seja, toda empresa do Simples Nacional é obrigada a emitir nota fiscal de compra, de venda de produto, de comércio ou de prestação de serviço, tá? Tem que manter uma boa ordem e guarda dos documentos que faz a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento dessas obrigações acessórias que se refere ao artigo 25 desta lei, enquanto não decorrido o prazo decacional, tá? Então, ou seja, tem que guardar todos os livros fiscais da empresa. Hoje, tudo isso é feito eletronicamente pelo sistema, tá? O sistema faz esses livros, como eu já mostrei para vocês. E a lei também vai falar, ó, do microempreendedor individual. Ó. O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante a apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGCN, ficando dispensada de emissão de nota fiscal. Então, ou seja, uma vez por ano, o MEI também tem que fazer a declaração anual de receita dele, porém, ele é isento de emitir nota fiscal eletrônica, tá? E as demais microempresas, ó, de pequeno porte, além do disposto nesse artigo, deverão ainda manter o livro caixa em que será escriturado sua movimentação financeira e bancária. Vai falar sobre escrituração fiscal digital. Então, ou seja, gente, tudo que uma empresa do Simples Nacional tem que ter está aqui dentro dessa lei. Está aqui dentro dessa lei. Você quer entender tudo sobre esse assunto? Você tem que ler essa lei, tá? O artigo 28 vai falar das exclusões do Simples, ó. Das exclusões do Simples, ó. Que se a empresa ficar, por exemplo, devendo o Simples Nacional por vários meses, né, não pagar ou não fizer parcelamento, ela é excluída do Simples Nacional. Ela não, aí ela passa a ser do lucro presumido. Então, a Receita Federal pode excluir uma empresa do Simples Nacional por vários motivos. E os motivos estão onde? Aqui nessa legislação. Ó, até a questão da folha. Ó, omitir folha de pagamento da empresa ou documento de informações previsto nessa legislação previdenciária, trabalhista ou tributária. Então, até o fato da empresa omitir folha de pagamento pode ser excluído do Simples Nacional. Ó. For constatado no ano calendário o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização, o aumento no estoque superior a 80%. Então, essa regra vale tanto para empresas MEI quanto para empresas do Simples Nacional. Por quê? O que isso quer dizer? Se uma empresa ela tem suas compras de mercadorias acima de 80% da receita permitida, ela está excluída do Simples. Por quê? Porque pensa comigo. Vamos fazer um cálculo aqui. Se o Simples Nacional permite um faturamento de até 4 milhões e 800 mil, vamos fazer vezes 80% aqui. Significa que até 3 milhões e 840 mil pode ser compras de mercadoria. Se ela comprar mais do que isso, ela é excluída do Simples. Por quê? Porque a lei entende, gente, que sobre essa compra de mercadoria aqui, a empresa vai o quê? Jogar o preço de venda do produto aqui.
Então, a partir do momento que ela joga o preço de venda dela aqui, o faturamento estimado dela vai ultrapassar os 4.800.000. Então, por isso que se ela comprar acima de 80% do seu faturamento bruto, ela é excluída do Simples Nacional. Para uma empresa MEI, que é permitido faturar até R$ 81.000 ao ano, vezes 80%, é permitido ela comprar até R$ 64.800 de mercadoria no ano. Se ela comprar mais do que isso, ela é excluída do MEI. Por quê? Porque a lei entende que isso aqui é só o valor de compra. Então, o empresário vai ter que jogar o preço de venda dele, vai fazer um markup de lá, o preço de venda, e ele vai o quê? Ultrapassar o faturamento de 81 mil. Então, a Receita Federal e a Receita do Estado pode excluir uma empresa MEI pelo excesso de compra, por causa dessa regra aqui da legislação, que diz que as empresas não podem ter esse faturamento superior a 80% dentro do seu período, né? Dentro do período de um ano, se ela passar dos 80% da sua receita ali, do seu ano calendário ali, ela sai do Simples Nacional ou sai do microempreendedor individual. Então, ou seja, essa primeira aula foi para você entender como que funciona o Simples. Aí amanhã, terça-feira e quarta-feira e quinta-feira vai ser prático. Nós iremos fazer o quê? Imposto. E não é imposto fictício, não. Não é imposto fictício. Deixa eu aparecer aí. Não é imposto fictício, gente. Vai ser imposto real. Por quê? Porque eu estou vou começar a fazer os impostos do Simples Nacional lá no escritório. E aí, o que eu fiz? Não vou fazer lá no escritório. Vou fazer ao vivo aqui com vocês. Olha só que legal. Vou trazer casos reais aqui. Cada empresa é diferente uma da outra. Cada empresa tem uma atividade diferente e eu vou poder te explicar a diferença entre uma empresa e outra e o porquê que é feito daquele jeito. Então, se eu fosse vocês, não perdia a aula de amanhã e nem de quarta-feira, tá? Eu já separei tudinho lá no escritório. Vou trazer aqui os códigos de acesso. Amanhã eu explico para vocês. Se vocês verem as aulas gravadas lá, vocês vão ver que para poder acessar lá o sistema tem que ter os códigos de acesso. Então, eu já tenho os códigos de acesso tudinho das empresas, então a gente vai poder fazer ao vivo amanhã aqui os impostos de várias empresas. Eu vou te explicar na prática a diferença de cada uma delas, tá bom? Então fica ligado aí, não perca a aula de amanhã. Beleza, gente? Dúvidas? Perguntas? Se não tiverem perguntas, meninas, vamos encerrar então. Vamos encerrar. E amanhã nós estamos aqui nessa mesma hora, nesse mesmo canal, para fazer as nossas aulas práticas. Beleza, gente? Lembre só, bora para cima que o mercado é nosso. É só o começo. Boa noite.